Imagina só, por usar muito a internet, sua mãe te manda para uma escola especial para tratar o seu vício. Contudo, ao chegar lá, você percebe que não é nada do que havia imaginado. E aquele lugar estava mais para uma prisão, onde os instrutores batem o quanto quiser nos alunos para educá-los. Além disso, você acaba conhecendo um garoto misterioso que aparentemente consegue se dar bem naquele local, mas se ele te ajudar, você terá que se tornar o cachorrinho dele. Eu sou o Lancelot e no Resumindo Animes de hoje assistiremos Evil or Alive. E pessoal, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Isso me ajuda demais e me faz continuar trazendo vídeos novos todos os dias. A história inicia nos contando sobre um novo tipo de distúrbio que está se espalhando entre a população jovem, que após longos períodos usando a internet, as pessoas começaram a desenvolver dependência, o que é chamado de vício online. Dessa forma, para colocar os jovens na linha e fazer com que eles se tornassem adultos responsáveis e independentes, uma instituição educacional foi criada. A cena corta e vemos um garoto jogando online, e percebemos que ele já desistiu de correr, algo que parecia gostar, e agora está mais viciado do que nunca em jogar em um computador. De repente ele percebeu que algo estava errado com sua bebida, e quando se deu conta já havia desmaiado e acordou em um lugar completamente diferente. Além dele tinha mais 3 garotos, e o protagonista idiota deduziu que tinha ido parar no mundo de um jogo. Mas logo de cara um dos garotos deu a real para ele. Alguns homens que parecem militares apareceram na sala, e uma mulher muito bonita explicou que eles estavam em um instituto de reeducação de elite, e ela, a diretora do local, irá ensiná-los a serem pessoas decentes. Os garotos que estavam lá não queriam aceitar que seriam obrigados a ficar naquele local, mas logo de cara um dos homens começou a espancar um deles. O nome da diretora é Jam, e esse homem é Xian, o instrutor-chefe da escola. Ele explicou que lá só existe uma regra, jamais desobedecer à diretora ou ele. Quando o instrutor foi fazer a chamada, descobrimos que o nome do protagonista é Hibiki, e que foi a mãe dele que o jogou naquele local, até ter 18 anos, ou seja, um ano inteiro lá. Além disso, Xian viu que Hibiki olhou de maneira estranha para a diretora. Por isso começou a bater no garoto. Depois disso, todos eles foram levados para dentro da escola, onde foram limpos e pegaram seus uniformes. Enquanto Xian explicava como tudo acontecia, um dos garotos que levou uma surra caiu no chão, e por isso o apanhou mais uma vez. Aproveitando a distração, Hibiki saiu correndo em busca de fugir daquele local. Ao correr, ele se lembrou de tudo de errado que estava fazendo, e ao chegar no terraço, descobriu que não teria como fugir de lá. Enquanto isso, os instrutores estavam levando os garotos para o pátio, até que se deram conta que um estava faltando e o protagonista percebeu. No entanto, um garoto misterioso também estava lá em cima, e começou a falar várias coisas que fizeram Hibiki ficar mais assustado do que já estava. O protagonista estava indeciso se pulava lá de cima ou não, mas acabou desistindo da ideia e o garoto de cabelo roxo fez uma proposta para ele. O garoto disse que faria Hibiki se tornar um homem de verdade, o que o protagonista entendeu errado, achando que ele queria fazer coisas estranhas. Depois de bater no idiota, ele deu um binóculo para Hibiki e o mandou escolher uma garota, pois ele fará ela ser do protagonista. O protagonista não estava acreditando nisso, mas ao ver Shiori, Hibiki acabou a escolhendo. Entretanto, em troca de fazer isso por ele, Shin disse que o protagonista será dele e terá que chamá-lo de mestre. Ao descerem pelas escadas, Shin contou uma mentira para Xian, e ao dizer que o novato se tornou seu novo cachorro, os instrutores deixaram quieto o que aconteceu. Depois disso, Hibiki começou a acreditar nas palavras de Shin, e ficou todo bobo em pensar que poderia ficar com Shiori. Xian foi informar a diretora que tudo estava bem, mas ao chegar na sala dela acabou encontrando um homem que ele não gosta nem um pouco. No pátio, quando Shin e Hibiki chegaram, o garoto acabou falando algo para Udo, e disse que algo interessante aconteceria. Depois disso, o garoto começou a tirar o uniforme de uma garota, e encontrou algo que é proibido naquela escola, um celular.
Ela tentou pegar de volta sem sucesso e eles começaram a ir longe demais com a garota. Até que Shiori apareceu com um estilete. Ela estava batendo neles até que um dos garotos jogou uma pedra nela, mas o protagonista se jogou na frente para protegê-la. Com a chegada dos instrutores, todos saíram de lá e Shiori pareceu reconhecer o protagonista de algum lugar. De volta para Xian, ele estava conversando com um homem que não gosta sobre alguém. E ele disse que se algo der errado acontecerá uma coisa muito ruim. Shiori decidiu fazer um curativo em Hibiki, pois ele tinha se machucado. Mas enquanto ela tratava ele, o tarado não parou de pensar besteira. E então ficou animado até demais, o que ela percebeu. Depois disso, ela foi conversar com a garota que tinha sido atacada e queria uma recompensa por ter ajudado. Shiori também quer um celular, e então disse para a garota que se ela conseguisse outro, a ensinaria a usar uma faca, pois caso não consiga se proteger, poderá tirar sua própria vida, algo melhor do que sofrer na mão dos outros. Obviamente a garota não quis ajudar, e o protagonista ficou em choque ao ver sua conhecida agir de maneira tão fria, pois antigamente ela costumava ser muito boa. Depois de toda essa cena dramática, Shin apareceu e estava com um celular em suas mãos. Ele fez uma proposta para as garotas. Disse que daria o celular para a primeira delas que tornasse Hibiki um homem de verdade. E a outra foi imediatamente fazer isso. E claramente o protagonista gostou. Shin revelou que o nome da garota é Jun, e o motivo dela estar lá, que basicamente consiste nela ter ficado obcecada por um grupo de idols, e acabou roubando seus pais para vê-los. E como se isso não fosse o suficiente, ela conseguiu conhecer um deles, e começou a fazer depósitos de dinheiro dos pais dela para o garoto, o qual fazia golpes em várias meninas como ela, e a idiota começou a ajudá-lo nisso. Ela tentou atacar Shin por ter dito tudo isso, mas Shiori foi mais rápida e botou a garota para correr. Shiori não queria ter que fazer aquilo, mas como estava muito desesperada para conseguir um celular, acabou aceitando. Com isso, Hibiki entrou em um dilema: ser uma pessoa legal e não obrigar a garota a fazer isso ou aproveitar sua chance. No entanto, ele decidiu que não faria isso, mas ela já estava improvisando uma cama para eles começarem. Contudo, quando ela partiu para cima e parecia que iria acontecer, Shiori começou a vomitar e toda vez que ela tentava beijá-lo não conseguia. Tanto que em uma das tentativas o garoto se arrependeu de tudo aquilo. Ele disse que não vai obrigá-la a fazer isso e quer ajudar a garota a conseguir o celular. Assim como Shin deu proteção para os dois e queria uma prova que eles fizeram aquilo, Hibiki tentou se estimular sozinho. No entanto, ele não conseguiu e por isso teve que pegar outro líquido para enganar Shin. E Shiori viu o quanto o protagonista queria ajudar, e então o agradeceu. A cena corta e vemos que Shin havia enganado o Oto, o qual quer vingança. Chegando na sala, Shin acabou acreditando no protagonista. Mas quando Hibiki tentou dar um sermão para ele não usar mais as pessoas, o garoto pegou o protagonista pelo pescoço, dizendo que ele é apenas um cachorro. Algo que Hibiki não gostou nem um pouco. Porém, no fim, o protagonista apenas agiu como Shin já estava esperando. Indo para o seu dormitório, Hibiki acabou recebendo uma festa de boas-vindas, e até o chefe de dormitório dele parecia ser alguém legal. Entretanto, rapidamente descobrimos o que eles queriam. Os colegas de quarto descobriram que o protagonista era o cachorrinho de Shin. Assim, queriam que o garoto comprasse coisas boas para eles comerem. Ao chegar no refeitório, Hibiki não conseguiu comprar nada, pois não tinha dinheiro, assim pegou a comida grátis do local, e viu que Shin estava comendo do bom e do melhor. Chegando no dormitório, os colegas dele estavam muito bravos, pois queriam comida boa e não aquela. Dessa forma, ao descobrirem que ele não era lacaio de Shin, tentaram atacar o protagonista. Porém, os três são muito mais fracos do que Hibiki, que só os empurrando venceu os três. Ele também descobriu que os garotos estavam desnutridos, pois não conseguiam comer a comida servida no refeitório, e também por causa do chefe do dormitório estar os extorquindo. Em busca de ajudá-los, o protagonista foi conversar com o chefe, que estava levando uma surra no CS. A cena corta e vemos Shiori, a qual não conseguiu entrar na internet por não saber a senha.
e Jun apareceu querendo o celular de volta, mas foi ignorada. De volta para Hibiki, o chefe do dormitório nem ao menos levou em consideração o que o garoto falou, e o mandou correr para o pátio, pois os exercícios iriam começar. Com Xian aparecendo, ele explicou mais uma vez as regras para todos, e contou que as aulas começam às 7 horas e o toque de recolher é às 9 da noite. Ao contrário dos seus colegas desnutridos, o protagonista estava conseguindo fazer os exercícios muito bem, mas ao ver Xian os maltratando, ele tentou defendê-los e acabou apanhando. No entanto, tentando se defender, Hibiki acertou Xian e fez o seu nariz sangrar, por isso apanhou muito mais. Ele tentou conversar e dizer que o que acontecia na escola era errado, mas os outros alunos já haviam aceitado seus destinos, e ninguém ficou do lado dele. De repente, Shiori apareceu, mas também bateu no idiota, e pediu que Xian desse mais uma chance para Hibiki. No lugar de aceitar a ajuda dela quieto, o protagonista continuou com o discurso que tudo aquilo era errado, até que ele empurrou Shiori, que estava tentando impedi-lo. Isso fez o celular que estava no bolso dela cair no chão, e então a garota foi imobilizada. Vendo que bater no protagonista não era o suficiente para fazê-lo desistir, Xian fez os outros instrutores baterem em todos os garotos que estavam lá, até que Hibiki se arrependesse. Além disso, ele fez uma fila de garotas darem tapas na cara de Shiori. Desse modo, não aguentando mais ver isso, o protagonista admitiu estar errado e pediu desculpas. Porém, tudo isso acabou custando caro demais para ele, pois agora todos os garotos da turma dele o odiavam, e Shiori não quer mais olhar na cara do idiota. E enquanto ele estava desesperado no chão, Shin apareceu e Hibiki implorou para se tornar o cachorrinho dele, dizendo que faz qualquer coisa para parar de ser um perdedor. Shin disse que aceitaria com 3 condições: Hibiki se tornar o líder de sua sala, retirar o gordo da posição de chefe da comissão de ética, e a terceira não foi mostrado para nós. Enquanto isso, os alunos da turma do protagonista estavam se reunindo para bater no garoto. Porém, Hibiki apareceu lá com uma mochila gigante, e disse que seria o líder da sala a partir daquele dia. Dentro da mochila tinha muita comida e rapidamente os garotos o aceitaram como líder. Além disso, o protagonista disse para trazer o restante dos alunos da turma, pois ele irá caçar um peixe grande. Dessa forma, ele foi até o quarto de Udo, deu um soco na cara dele e saiu correndo, enquanto os outros o perseguiam. Por antigamente ser um corredor na escola, ninguém conseguia alcançar Hibiki, e os que conseguiam caíam na armadilha dele, o qual amarrou várias pedras em sua jaqueta e começou a derrubar um por um. E enquanto fazia isso, ele se lembrava do passado, quando seu treinador disse que ele poderia ganhar o próximo campeonato. Porém, o garoto decidiu desistir. O Udo estava assustado enquanto a energia o protagonista tinha. Assim, após debochar dele e derrubar mais um de seus capangas, o protagonista olhou para o relógio, pois estava quase na hora do toque de recolher. Bom pessoal, essa foi a primeira parte de Evil or Alive. Se gostaram do vídeo e querem que eu traga a continuação, deixem o like e se inscrevam no canal. Estamos quase chegando nos 150 mil inscritos, e preciso do apoio de todos. E espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!